El tema de la solidaridad, ahí a lo que lleva es abrir una ética, por ejemplo, que no solamente de respeto a la naturaleza, sino de diálogo con el otro. Eso que tú marcabas ahora, que es muy importante. Que toda la cultura moderna ha sido de simplificación y de conversión del otro en uno mismo. Es decir, todo el tema de la identidad, ¿no?, de la igualdad, es la reconversión del otro en un similar a mí mismo. Y esta cultura de la diferencia, de la diversidad, lo que lleva es una ética transformadora de esta cultura, que es entender al otro como un otro verdaderamente, que tengo que entender que va a pensar de manera diferente y ser de manera diferente, y desde ahí establecer el diálogo. Entonces no es un diálogo de convencimiento para convertirlo en lo que yo creo y lo que yo soy. Y eso que está tan imbuido en este régimen de racionalidad homogeneizante es lo que plantea también la racionalidad ambiental. Va en esa vía de diálogo con la otredad, pero la otredad es lo absolutamente otro. Y que hoy en día en el nivel político se está manifestando. Cuando el gobierno de México intenta establecer un diálogo con el movimiento zapatista, está hablando con un otro, que tiene otros tiempos de pensar, otros tiempos de negociar, otros valores, otros objetivos que va a negociar, la dignidad, la democracia. Entonces, esto es lo que yo podría también agregar en el sentido de la solidaridad. No es la solidaridad de lo mismo que se encuentra con lo mismo y que se apoya, sino es el apoyo a esa diferenciación del mundo. Essa disposição para avançar receptivamente, não de forma apenas expansionista, unilateral, como tem sido a regra, né? Na civilização ocidental, as forças expansionistas de avançar da Europa para os outros povos, iluminando-os, ensinando-os a viver, a constituir cidades, enfim. Talvez essa é uma forma de conhecimento, como professor. Talvez por essa dificuldade mesmo de aceitar o outro é que também haja tanta dificuldade em aceitar movimentos que levam em direções que não são facilmente perceptíveis num primeiro momento. Eu acho que o MST, por exemplo, que a Marlene trabalha tanto, embora uma grande maioria, eu acho, da população brasileira ache que é um movimento interessante, que leva a alguma coisa, mas não se tem muita clareza sobre em que direção efetivamente ele leva. Eu não sei se a Marlene quer colocar alguma coisa sobre isso também. Eu conheço o Movimento Sem Terra há algum tempo e desde a origem dele, o embate é sempre contra essa racionalidade posta. Claro que dentro das possibilidades dele, mas há sempre esse embate, na angústia de estar apresentando, construindo uma nova forma dos homens se relacionarem, dos homens produzirem a vida, enfim, das pessoas se relacionarem com a natureza, né? E nesse sentido, professor Henrique, esse continente de excluídos no México, no Brasil, né, que se formam nesses movimentos sociais, porque são desnecessários ao capital, não tem mais, né? E que vem nas suas ações contestando essa sociedade burguesa, essa sociedade cuja racionalidade é essa econômica que a gente vem tratando aqui, e que tem os limites postos por essa mesma racionalidade, mas que estão buscando experimentos e avançando e voltando, retrocedendo e avançando, mas que a angústia é sempre esse embate em buscar uma forma diferente de produzir a vida, né? O senhor acha que no interior desses movimentos sociais, embrionariamente, dá para se pensar que aí está emergindo uma nova racionalidade, apesar desses limites? Absolutamente sí. Una racionalidad que se demarca de la racionalidad impuesta y que se abre a un proceso de creatividad,
donde no todo lo que están proponiendo se debe de poder decir ya. Muchas veces dicen, ¿qué proponen? ¿Por qué no está claro? ¿Por qué no lo puedo traducir en el lenguaje, en el discurso del campo de racionalidad que comprendo y en el cual puedo ganar? O puedo comprender simplemente. Hablamos de otredad, hay que abrirse a pensar el porvenir, lo que aún no es. Y en esa pujanza de estos movimientos hay algo de ese sentido creador, de algo que aún no es, que se percibe en cierta defensa, por ejemplo, de la dignidad del ser humano, de los pueblos, de la defensa de la naturaleza, del patrimonio de recursos naturales, pero que es algo por construir, algo que aún está en vías de lo virtual, pero en un sentido no de la virtualidad de los sistemas electrónicos, de la virtualidad de la utopía. Es decir, la utopía donde mucho se puede decir de antemano, pero mucho se va construyendo en el camino mismo. Entonces yo creo que ahí se está construyendo sí una racionalidad, un sentido de la vida diferente. Mas é um embate duro. O movimento sem terra, movimento sem terra, cotidianamente, a mídia, o poder, né, tem sofrido deveras. Por outro lado, Marlene, eu acho que a gente precisa ter, como estudiosos, o cuidado de não criar mitos em torno de movimentos sociais. Por exemplo, achar que de toda entidade ecologista ou de todo movimento sem terra só poderá surgir coisas boas. Sim, o que eu quero dizer é o seguinte, não é o caso de se tratar do mesmo jeito que se trata o movimento social sem terra, como se trata o movimento fascista. Não estou dizendo que você tem que ter a mesma postura de confiança e desconfiança. Eu acredito que nos movimentos sociais sem terra, assim como movimentos ambientalistas, você tem uma potencialidade muito maior de se criar algo novo do que de forças reacionárias. Não estou colocando no mesmo peso. Obviamente é preciso ter esse cuidado para não criar novos mitos, achar que o Greenpeace não tem corrupção lá dentro. É possível. É preciso que se trabalhe a ideia de ONGs, de terceiro setor, de uma forma um pouco mais cuidadosa, um pouco mais crítica. Há pouco tempo eu fiz uma revisão dessa bibliografia sobre o terceiro setor e fiquei espantado com a generalização em torno de ONGs, como se todas as ONGs fossem ou beneficentes no primeiro mundo ou promotoras da cidadania no terceiro mundo, quando há talvez um maior número de ONGs sejam as criadas por entidades empresariais, com fins de mercado, de marketing, de abertura de negociações com o parlamento. E eu estudei particularmente um capítulo da minha tese sobre a ABFUMO, Associação Brasileira da Indústria do Fumo, que faz parte do terceiro setor, tem todas as regalias da legislação sobre o terceiro setor, e, no entanto, não preciso aqui nem falar para não me tornar chato, é parte de uma estratégia de mercado extremamente reacionária, para dizer assim, o mínimo. Então é preciso ter cuidado com relação ao terceiro setor, movimentos sociais, que há ali uma mistura muito grande. Y porque las relaciones de poder se reinstalan en cualquier relación humana también. ¿No? Exactamente. Y pensar que todas esas relaciones de poder son para la creación del bien es un absurdo hoy en día. Es decir, hay que conocer la esencia de lo humano también. Agora, professor, considerando a história do Brasil, a história do Brasil é talvez das mais representativas dessa discussão que nós estamos falando aqui do ponto de vista da modernidade. Talvez, trazendo o caso do Brasil, a gente possa ilustrar melhor, porque nós tivemos uma história de grande desigualdade social, regional, enfim, 300 anos de escravismo, mais tantos anos de ditadura, de populismo, ou seja, as elites muito distanciadas, não sou eu que diz, é o Banco Mundial que diz, o Brasil é um fenômeno de injustiça social, de distanciamento entre as classes, e, portanto, talvez no nosso subconsciente coletivo esteja muito marcado, me parece que está marcado, a ideia de que norma é imposição, é camisa de força. Logo, liberdade é igual a transgressão de norma. E nós oscilamos entre rejeitar a norma
e buscar algo que nós não sabemos, porque nós não temos uma facilidade, não temos uma cultura democrática que nos permita criar normas, obedecer essas normas, segui-las de forma autônoma, autogerida, gerenciar a nossa vida, uma expressão que o senhor usou no momento aí. Como passar, nós vivemos uma crise cultural muito grande, porque as elites políticas, os nossos congressistas, se acham muito espertos em se adaptar ao que o povo quer. O povo quer confundir, no seu ímpeto de buscar a liberdade, a transgressão das normas. E eles se acham muito espertos, muito realistas quando transgridem as normas. Acham que isso é fazer política de forma realista. Né? E todo aquele que propõe algo novo é taxado de inocente, ingênuo, utópico, enfim. E como escapar desse dilema, ou norma como algo imposto, ou liberdade como algo transgressor das normas, professor? Una pregunta difícil de cómo transgredir las normas, porque efectivamente mucho del avance de la sociedad es transgredir el conocimiento consabido, es decir, la norma impuesta. Parte del progreso social es eso también. Pero el problema no es solamente cómo transgredir la norma, cómo pasar por debajo de una normatividad impuesta, de un discurso, de una forma legitimada de poder, a crear un poder diferente, unas reglas de poder diferente donde pueda surgir esa diferencia, ese estilo de vida diferente, esa racionalidad diferente. Y ahí yo creo, es una intuición solamente, que la cultura brasileira tiene más armas muchas veces que otras culturas más rígidas, porque la cultura brasileña es muy dúctil, muy flexible, muy maleable y encuentra muchas maneras, ¿sí?, de pasar por encima de la formalidad de la norma, de la rigidez institucional muchas veces del poder, para crear esos mundos de vida alternativos. ¿Cómo hacer eso? Y creo que es parte de una cultura, por ejemplo, como lo están haciendo las culturas indígenas en México, es muy diferente como lo podrían hacer en Brasil. Por ejemplo, la cultura popular brasileña es algo que está inscrito en la cultura misma. Cómo abrir esos espacios de poder alternativo. Pero yo creo que los movimientos sociales se dan en esa vía, y hoy en día el movimiento ecologista o ambientalista transformador tiene que salirse de esas normas, porque las normas sí son camisas de fuerza de qué es lo posible decir y cómo se debe negociar, por ejemplo. Lo que busca el gobierno de México, por ejemplo, hoy en día es hacer negociar a los zapatistas en términos de una política establecida, es decir, ¿qué presupuesto quiere Chiapas, por ejemplo, para su desarrollo? O los pueblos indios. ¿Cuánto dinero, cuánto presupuesto? Y cuando se encuentran que lo que quieren no es solamente un presupuesto, porque lo que buscan, su objetivo no es utilitarista solamente, sino de sobrevivencia, dignidad, del derecho a decidir su vida. Esas cosas que no entran en la cuantificación, digamos, de ese esquema, es una subversión de la norma. Sí. Hay normas y normas, pero es una cierta norma también. O sea, el poder establece una norma de cómo discutir y cómo negociar la otredad, por ejemplo, las diferencias, en ese esquema que yo decía homogeneizante, donde quieren convertirlos en iguales, que dialoguen en los mismos términos, que tengan los mismos objetivos en la vida.